Amém e amém. Então, amados, eu vou pedir que você abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 10. Esse é um texto já conhecido de todos nós aqui. Desde o início desse ano, quando pedi ao Senhor uma palavra sobre o que nos conduziria nesse ano de 2022, o Senhor nos deu a palavra treinamento. E por que a gente precisaria de treinamento? Porque Ele disse que haviam boas obras, que nós fomos criados para andarmos nelas. E a gente precisaria realizá-las. Para isso, precisávamos ser treinados. Vocês lembram disso? Então, acho que eu li esse texto em muitos domingos. Efésios 2:10, quando Paulo diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus com um propósito. Diga para. Tem propósito. Qual é o propósito? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Essa versão é a versão NVI. Normalmente é a versão que eu uso e oriento os pastores, pregadores e líderes da Zoe a usarem também. NVI é uma versão que ela é fiel aos textos originais, ela não se desvia muito, não se afasta muito. E ela é mais compreensível, ela é mais fácil da gente entender. Mas, vez por outra, eu trago alguma outra versão, quando acho que a tradução de determinado vocábulo ficou mais fiel nessa outra versão. Então, eu li para vocês agora Efésios 2:10, na versão NVI, onde Paulo diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, que Ele preparou de antemão para que a gente as praticasse. Mas o texto da revista e atualizada ou da revista e corrigida diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Diga comigo, andássemos. Andarmos nelas. O que quer dizer isso? Por que tem essa diferençazinha de tradução a partir das versões? Se nós buscarmos a palavra grega, que a NVI traduz como praticássemos, e a revista e atualizada, e mesmo a revista e corrigida traduzem como andássemos nelas, nós vamos achar o texto, a palavrinha chamada peripateo. O que quer dizer essa palavrinha? Strong diz, ela significa caminhar, fazer o próprio caminho, fazer bom uso das oportunidades, viver, regular a própria vida, conduzir a si mesmo, conduzir-se pela vida ou progredir. Engraçado. Ela começa falando de caminhar. Ela fala de se conduzir pela vida e ela então fala de progredir. Caminhar no sentido de viver de tal forma a progredir. E aí eu fui buscar a definição do vocábulo em português, progredir. E a gente acha facilmente no dicionário dizendo caminhar para frente, prosseguir, avançar. Essa noite eu tive um sonho profético. Deus tem me dado a graça de receber dele sonhos proféticos. E nesse sonho, eu não lembro dos elementos. Às vezes eu tenho sonhos proféticos que eu lembro de cada detalhe. Às vezes eu tenho sonhos proféticos que eu acordo e o Espírito Santo me explica em 2 segundos o sonho inteiro. Mas esse eu não consegui me lembrar dos elementos que compunham aquele sonho. Mas não saiu da minha mente uma frase que eu ouvi no sonho. E a frase era: é tempo de avançar. E eu fiquei com isso ecoando e acordei. E assim que abri os olhos, o que é que eu ouvi? É tempo de avançar. E eu quero que você diga comigo no 3. 1, 2, 3.
É tempo de avançar. É tempo de progredir. É tempo de continuar caminhando para frente nas boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós nelas andássemos. Essa é a palavra para nós. É tempo de avançar. Os discípulos de Jesus, eles precisaram se mover. Eles precisaram sair do lugar em que estavam e eles precisaram dar passos, avançando no seu caminho, avançando na sua jornada. Os discípulos de Jesus, para serem discípulos, eles precisaram caminhar, avançar, seguir, ir adiante. Nós vamos ler um trecho que está lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, a partir do verso 35. E esse é um relato que a Bíblia de Estudo em ordem cronológica faz. E nessa sessão, ela assim chama a sessão, os primeiros discípulos de Jesus. E ela coloca esse trecho de João no capítulo 1. E ali, assim está narrado. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Que João era esse, vocês sabem? João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus que estava vindo. Então, João estava com seus 2 discípulos e ele viu, o texto diz, vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos que estavam com ele ouviram-no dizer e seguiram a Jesus. Aqui a gente já tem algo para refletir. Imagine João Batista batizando os seus discípulos, batizando aqueles que vinham a ele. Jesus passa. Jesus estava em movimento. Diga comigo, movimento. Jesus está passando por ali. Jesus não parou para bater papo com João. Mas João viu passar. E imediatamente João aponta para ele. E João diz: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos que estavam com ele, ao ouvirem a referência ao Cordeiro de Deus, já sabiam que João se referia ao Messias, ao Cristo, ao ungido. O que os discípulos fazem? Eles ficaram olhando maravilhados, sim ou não? O que o texto diz? Seguiram-no. Quando eles ouviram, ali está o que era prometido, ali está o que vai transformar a nossa história, ali está. Eles seguem, eles se colocam em movimento, eles vão. Eles seguiram. Você não vê no relato um comando de João, vão. João só apontou, está ali. E os discípulos imediatamente seguiram. Provavelmente, a gente sabe no texto, vocês vão ver que um dos discípulos era André. E provavelmente o outro era o João, o que está escrevendo esse evangelho. E sabe o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, meus irmãos, quando vocês virem, quando vocês souberem estar ali, não fiquem parados admirando. Não fiquem no mesmo lugar, na zona de conforto, dizendo, olha lá, tchau, já vai. O que vocês precisam fazer? Coloquem-se em movimento. Saiam do lugar em que estavam. Saiam do lugar em que já receberam. E sigam, vão, avancem. Porque tem algo novo para acontecer na vida de vocês. Eles seguiram-no. E o texto continua, no verso 39. Eles vêm a Jesus, tem uma conversa, aí eu vou reduzir por causa do meu tempo de pregação, mas eles têm uma conversa, eles querem saber onde é que Jesus mora. Eles não foram já seguindo assim, tipo, eis-me aqui, você é discípulo. Eles estão querendo conhecer quem é ele, onde é que você mora. Jesus vai responder a eles, vinde e vede. Venham e vejam. O que Jesus está chamando eles? Saiam desse lugar e venham para ver. Caminhem, andem comigo para que vocês cheguem lá e vejam onde eu moro. Venham e vejam. Tem alguém aqui que quer ver? Quer ver a glória de Deus? Quer ver os sinais e maravilhas de Jesus? Quer ver o propósito dele se cumprir na sua vida?
Quer ver o que Ele tem para você se concretizando na sua história? Tem alguém aqui que quer ver? Jesus está dizendo, então venha. Sai da cadeirinha, querido. Sai do lugarzinho de espera. Sai do lugar que só olha para mim ou que só aguarda que alguém te dê e venha. Venha e veja. E eles foram e viram. Quem ousar sair do lugar, quem ousar ouvir o chamado de Jesus e seguir, indo, verá a glória dele. Verá. Não vai permanecer vendo as mesmas coisas que já viu, mas tem que ir para ver. O texto prossegue e Jesus diz João conta que eles foram, viram onde Jesus morava, ficaram com ele aquele dia, já era quase a hora 10ª, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João havia dito, e ele achou, esse André, achou o seu irmão. Eu errei aqui a versão, você pode continuar aí, verso 39. Eu acabei colocando aqui a corrigida, mas vocês botam NVI aí, tá? E o texto diz que André achou o seu irmão Simão. E o que é que André já faz diante disso? André lhe diz, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. Meu Deus, olha o que estou vendo. André está do ladinho de João Batista. Escuta falar que ali passou Jesus, ele já segue. Quando ele segue, ele diz, onde é que você mora? Jesus diz, vem e veja, ele vai. Ele viu, ele passou o dia lá com Jesus. O que acontece? Ele volta e ele já encontra o irmão dele, Pedro, e ele já diz, vem, tu não sabe o que a gente encontrou, vem, vem. Ele já começa a compartilhar aquilo que ele havia encontrado. E ele leva agora Pedro para Jesus. E o texto diz que Simão, olhando para Jesus, Jesus olhando para ele, diz, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Porque esse Pedro também foi com o irmão. Ele não se negou. Ele não disse, eu estou ocupado, tem coisa mais importante para fazer. André chega e diz, vem, eu vou te levar lá, tu não sabe quem eu encontrei, eu vou te levar a ele e ele vai. E quando ele chega, ele vai ouvir de Jesus. Sabe quem você é? Você é Pedro e eu vou realizar um propósito grande na tua vida. Aqueles que decidem sair da zona de conforto, aqueles que decidem sair do lugar onde sempre estiveram e que ousam avançar, eles receberão revelações de propósito, de destino, e eles vão receber promessas para que você se agarre a elas quando você estiver seguindo para viver o propósito revelado. Em Mateus 4, a partir do verso 18, nós vemos um outro momento, é que eu vou fazer um parênteses. Esse é o momento em que agora André e Pedro vão receber o convite para deixarem tudo para seguir Jesus. Até então, André deixou João Batista, foi lá perto de Jesus, quis saber onde ele morava, ficou um tempo com ele, ouviu dele, trouxe Pedro para também ouvir. Eles estão ali já conhecendo quem é, mas eles continuaram suas vidas. Mas lá em Mateus 4, a partir do verso 18, diz que Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Agora é a hora em que Jesus diz, venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles ouviram Jesus chamar. O que eles fazem? O texto diz que eles deixam as redes e fazem o que, gente? Seguem. Eles deixam o lugar que eles conheciam, onde eles lançavam redes para pescar, porque eles eram pescadores. Eles deixam aquele lugar do hábito, eles deixam o lugar do costume, eles deixam um lugar que era conhecido, mas diante do convite de Jesus, eles
seguem. Jesus vai andar por todas as cidades, vocês vão ver daquela circunvizinhança, e quem vai segui-los? Os seus discípulos. Eles estão em movimento. Alguns precisam deixar para trás alguns costumes adquiridos. Alguns precisam deixar para trás experiências de vida que já viveram. Alguns precisam deixar para trás o lugar que você já se acostumou. Alguns precisam deixar para trás, inclusive, pessoas, hábitos, até mesmo profissões. Alguns precisam deixar para trás algumas coisas que já se agarraram há muito tempo, para poder seguir aquele que vai revelar propósito e vai te levar ao teu destino. Alguns precisam deixar para trás ministérios. Alguns precisam deixar para trás até o lugar que você se acostumou a cultuar a Deus. Pode ser que tenha alguém no nosso meio que Deus trouxe aqui para você ouvir, que talvez você precise deixar para trás até a igreja que você se acostumou. Se você quiser alcançar a revelação do propósito e chegar no destino que Jesus tem para você. Eles deixam as redes e eles seguem. E aí eu vou voltar para o texto de João, quando no dia seguinte, Jesus vai a Galileia, acha Filipe, e agora diz para Filipe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E olha só, gente, que lindo. Filipe achou Natanael. E é Filipe que já vai dizer a Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu. E Filipe diz a ele, então vem e vê. Quem é que tinha dito vem e vê anteriormente? Vocês lembram quando eu comecei a ler o texto? Jesus? Jesus, quando André, que está com João Batista, e João, provavelmente o apóstolo João, vem que João Batista diz, olha lá o Cordeiro de Deus, que eles correm. Quando eles chegam para Jesus, eles dizem, onde é que você mora? Aí Jesus diz, vem e vê. E eles seguem. Depois André está com Jesus, fica o dia com Jesus, sai de lá e já pega o irmão Pedro e diz, vem, eu encontrei ele, vou te levar lá. Pedro vai. Agora os dois já são chamados para ser discípulos. E Jesus está passando com eles e já vê outro, Filipe. E diz, vem, segue-me. E Filipe segue ele. E agora Filipe é quem já vê Natanael e vai lá e diz, Natanael, fica ligado, cara. A gente encontrou o Messias. Vem e vê. Eu não sei se você entende. Mas para a gente ver, para a gente conseguir ver o que Jesus deseja revelar a respeito dele e a respeito de nós mesmos nele, nós precisamos ter a coragem de romper com o lugar que estamos, com o que a gente já faz, com o que a gente já se acostumou e seguir e avançar e prosseguir. Sabe o que Natanael faz diante do convite? Natanael vai. Natanael também se movimentou, também andou, também foi. E quando Jesus vê Natanael, o texto diz, Jesus viu Natanael vindo ter com ele. E Jesus diz, aqui está um verdadeiro israelita. Escute, porque Natanael foi, Jesus revelou quem era Natanael. Tem pessoas que estão aqui, mas que se acostumaram a sentar em banco de igreja para assistir culto. Jesus tem tão mais para você, meu irmão, minha irmã. Jesus deseja não apenas se revelar a você, Ele quer revelar você a você mesmo. Tem gente aqui que não se conhece. Tem gente aqui que se vê com lentes distorcidas. Tem gente aqui aprisionado em mentiras ao seu próprio respeito. E por isso não conseguem avançar, não conseguem romper, não saem do lugar.
Mas Jesus está aqui me enviando como voz profética nessa noite para te dizer, você quer conhecer quem você é, você quer conhecer teu propósito, você quer conhecer e alcançar teu destino, você quer revelação ao seu respeito? Venha, saia desse lugar de comodismo. Anda! Se movimenta! Avança! Sai do lugar! Natanael foi, Jesus revelou quem ele era. E Natanael então se rende. E Jesus vai responder a ele, porque eu te disse que você estava debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que estas tu verás. Você está achando que as experiências que você já teve com Jesus, essas experiências são tudo que você poderia ter dele? Ouça, coisas maiores nós veremos se tivermos coragem de avançar. Coisas maiores nos aguardam. Coisas maiores te aguardam. Coisas maiores aguardam esta comunidade, esse centro apostólico. Alguém pode dizer um amém? Coisas maiores nós veremos. Sexta-feira, eu estive em outra cidade, uma cidade do sertão da Paraíba chamada Patos. E foi muito difícil para a gente chegar ali. Nós precisamos viajar 4 horas de carro. Não tínhamos como sair mais cedo, porque Éssila ia dirigir o louvor. A professora de Éssila não liberou Éssila. Ela tinha que estar no almoço de encerramento da disciplina. Só podia sair depois de 1h30 da tarde, 1h30. A gente precisou ficar esperando Éssila para poder pegar, sair, para poder ministrar às 7 que começava lá. Tempo de festas juninas, como que está a estrada, aquela parte lá de Campina. A gente acabou saindo daqui 1h30, mais ou menos, não foi isso? Paulo só conseguiu sair com o pessoal do louvor quase 1h da tarde, para chegar lá, para montar som, para passar som. Vocês querem saber, isso é fácil de ser feito? O que é que vocês acham? É melhor ficar. A gente fica aqui, o som já está montado. Eles chegam e só fazem equalizar alguma coisinha, um detalhezinho. A gente sai de carro, eu demoro 10 minutos para chegar. Mas a gente precisou ir e se disponibilizar aí. Agora, se não bastasse as 4 horas de viagem, não tinha oferta para a gente ir. Não tinha um convite dizendo, venham que vocês vão receber. Venham que ao final da ministração tem R$1.000 esperando vocês de oferta, 500, 100, 50. Mas meu marido, que sempre amou servir a Deus e não ao dinheiro no seu bolso, ele alugou um carro para poder levar os músicos dentro, porque os músicos têm uns mais gordinhos. Não cabia no carro dele apertadinho. Aí ele alugou um carro do bolso dele. Ele abasteceu o carro dele, ida e vinda, e o meu, ida e vinda. Ele pagou o jantar quando terminou lá a ministração, que a gente estava tudo com fome, porque ninguém foi pagar jantar. E a minha irmã ia tirar do bolso, e eles têm um salário só do marido da minha irmã. E Paulo disse, não, eu pago. E ele pagou. Nós pagamos para ir servir. A gente não gastou menos de R$1.500, R$1.800 para ir. Mas por que fazer isso? Porque nós não vivemos para ter dinheiro. Porque a razão da nossa vida é ouvir Jesus dizendo, vai. E a gente diz, estamos indo, Senhor. Não deu para levar uma equipe maior. Porque a gente pensou, meu Deus, a gente precisava de alguns intercessores a mais. Para aquilo que a gente sabe que Deus quer fazer. Mas teria que ser mais um 3º carro. Então acabou que só deu para levar 2 intercessoras. E agora quem levar? E a gente conseguiu ainda, Nelly e Josi foram com a gente. E aí se você diz, ok, realmente, foi difícil ir. Eu quero dizer a você que difícil foi lá.
A gente chegou, aquela correria. Rápido, toma banho, troca de roupa, maquia, não sei o quê. Aí agora, foi embora. Quando a gente chega lá, irmãos, é um shopping. Agora imagine um shopping com praça da alimentação aqui. Aqui, ó, o povo comendo nas mesas. Um trio sertanejo aqui tocando zabumba aí. Eu vou na casa dela, e aí a mulher cantando, no meu amor, tchacatinga, tchacatinga, e o povo conversando. E aqui tinha uma cortina de pano. E aqui estava o evento. Oi? E quando eu fui passando, que eu fui vendo aquela cortina, eu disse, não está aqui não. E disse, eu vou na casa dela. Jesus ama, para do meu amor para ela. Vai. Senhor está... E eu cheguei, quando eu vi a cortina e as cadeiras e o palco... E se eu vou na casa, eu estou já aqui no Jesus, mas não, tá no meu amor, e começa a dar um desespero. Você diz assim, meu Deus do céu, saí de João Pessoa. Eu que entendo o negócio da atmosfera espiritual. Como é que eu vou ministrar aqui? E aí eu faço um sinal para Josi. Eu digo, vem cá. Fica aqui, tu vai levantar uma coluna no reino espiritual para impedir esse som de passar para cá. Fica aqui, vaso, tu vai orar. E Josi disse que orou do começo até o final, não parava um minuto a boca. Oh, Deus, que misericórdia. Aí começa o louvor. Quando começa o louvor, Elisa diz que quando começa a dançar com ela, Elisa sente a mão aqui na cabeça dela, empurrando ela para baixo assim. E ela disse que foi tão forte que ela não conseguia levantar a cabeça. E ela vai ficando sem força para dançar. E Nelly começa a dançar e diz que era um peso, uma força e uma luta. Uma guerra, uma luta. E foi uma luta para elas dançarem. Aí vocês estão vendo os stories que eu estou postando. Eu postei logo as duas assim com lenço. Agora não sabe tu para mexer aquele lenço. O esforço que elas estavam fazendo. E Éssila diz que as duas primeiras músicas ela quase não consegue. E aquelas mulheres, 293 mulheres ao todo. Elas estão espalhadas, porque o evento era para Israel Salazar. No outro dia tinha um dobro de cadeiras esperando de gente. E elas se espalham. E você olha aquilo e tem mulher assim. E tem mulher que eu não sei se ela está escutando forró ou está escutando louvor. E o início foi difícil. E é a hora que você diz assim, oh meu Deus, a gente está lá na Zoe, começa o louvor, o povo já está adorando, gente de mão para cima, gente chorando, a atmosfera espiritual prontinha para receber. Mas quem quer avançar, precisa sair da zona de conforto. Apesar das dificuldades, nós terminamos. Na verdade, quando eu começo a pregar, eu estava assim... Eu não pilhei, porque era o Espírito Santo purinho. Eu fui adorar, eu vou adorar. Era o forró entrando no ouvido, o louvor no outro. Quando eu pego o microfone, que começa a pregar, a zabumba para, o triângulo para, e a banda parou. Porque tinha uma intercessora gerando no reino espiritual. Porque nós não fomos daqueles que entraram e disseram, não, aqui não dá, assim não dá, está tudo contra, não, vamos embora. Deixa eu voltar para a minha igreja, que lá está mais tranquilo. E acabou. No meio da pregação, ligaram o som ambiente, os infitetos, de novo. Eu digo, chama Fabinho. Fabinho vem para o teclado e eu já nem ouvi mais nada. E ali nós começamos a pregar. Começo a pregar, mulher, tudo olhando com olhar desconfiado. Eu fui na base do milagre. Eu não sou conhecida naquela cidade. Minha irmã sentiu no coração de Deus. Eu já compartilhei com vocês. Vem lançar os livros. Patos precisa, as mulheres precisam. Eu sem querer ir, cansada. Cheguei de BH, estava esgotada, sem força física. Pedi a Deus uma palavra, Deus é para eu ir, Deus me deu uma palavra, vá que até naquela terra seca eu vou encharcar de chuva. Então como você não ir?
Vai ver. E a gente foi. Mas eu confesso, eu fui esgotada. Eu dirigi 4 horas, cheguei lá, tive 1 hora para tomar banho, trocar de roupa, maquiar, chegar lá e tá plena. Não é fácil. E ainda naquela guerra espiritual do forró, do louvor. Começo a pregar, a mulher me olhando com a cara assim, quem és tu, Tatu? E eu estou aqui, Senhor, o que é que eu faço? Uma coisa, um peso. E eu começo a falar uma brincadeirinha, termino uma brincadeirinha que todo mundo sempre ri. Quando eu terminei... Meu Deus, peguei em bomba. E agora o livro, o nome é de Omar, aqui dá uma mexida no povo. Aí as mulheres foram se soltando de pouquinho. Aí a gente prega. Aí no final da pregação, tome um ato profético, meu Deus. Um ato profético com gente de igreja que depois minha irmã disse que nem bate palma no louvor. E eu já peguei uma mulher, já comecei a andar com ela. Passos largos, vamos. Daqui a pouco eu estou correndo em volta do centro lá. Vamos, o Senhor. Vai, minha irmã, sai do lugar. E eu correndo. Porque Deus vai fazer. Aí encontro com um, abraço uma coisa, outra. E umas assim olhando, tipo, pega doida. Mas tinha outras que entraram na doidice. Daqui a pouco tinha uma que para na frente aqui do altar, do negócio lá do palco montado. Ela para aqui, ela começa a fazer. E eu tô com ela, vamos, a gente vai. Termina tudo. Aí a gente, vamos dormir. Aí Fabinho, não, que minha menina pode nascer a qualquer hora, eu quero ir para casa. Eu digo, eu dou nele agora, eu só sorrio e aceno. Eu ligo o botão domínio próprio ativar. Aí eu olho e digo, meu Deus, eles saíram de casa, vieram, não vão ganhar R$1. Vocês querem mesmo? E tudo, queremos. Eu digo, eu vou dirigir mais 4 horas. Aí os livros. Vamos lançar os livros. Termina a pregação, eu estou achando que o homem da livraria vai vender os livros. Tinha um homem da livraria lá. Aí eu estou cantando com essa. Como o farol que... Vai lá para fora. Edmara está chamando. O que é? Não tem ninguém no livro. Aí eu chego na mesa e não tem livro. E a mulher querendo os livros. E eu digo, qual é o preço dos livros? E eu sei lá, pega aí, o povo pegando em cima. Eu digo, meu Deus, tem alguém pagando, tem alguém comprando, chega. Agora me pergunta quanto livro vendeu? Jesus sabe que está no céu. Quem pagou e quem não pagou, também só Jesus sabe. Terminou, tu viu as fotos, né? Eu lá só assinando. E tu assim, meu Deus do céu, cadê os livros? Só tem 2 aqui, tem 5, cadê os outros? Sila, manda chamar a Elisa, manda chamar a Nelly. Chega, gente. Terminamos comendo pizza, macarronada. Entramos no carro e viemos embora. Chegamos aqui perto das 6 da manhã. Como é que dorme? A mente está adrenalizada de estrada. Fui dormir perto de 7h30. Chega a mensagem de Lília. Eu tenho vontade de ligar e dar uns desaforos. Não esqueça da palavra de noite. Eu não sei nem se eu vou. Eu quero dormir. Aí quando eu vou dormir, minha irmã começa a mandar mensagens. Maga, porque eu já fui. Você ainda me chama. Eu deixo chamar porque é profético. Vou voltar. E com essas roupas do balãozinho, minha gente, aí é que a pessoa parece que tem, né? Mais, porque pesa ainda. Aí diz, Maga, uma menina de 10 anos foi batizada com o Espírito Santo. Mas como assim? A gente, o ministro batendo com o Espírito Santo? Mulher, tu falou lá alguma coisa, quem nunca foi cheio vai ser tocado. Eu não lembro disso não. Pois aconteceu, tá aqui o áudio da menina. Eu senti, me tomou, me encheu. Eu comecei a rir, de repente eu estava falando línguas estranhas. Oh, glória a Deus! No meio do shopping, tu forró e o louvor. Sem um exército de intercessores.
E uma menina foi batizada no Espírito Santo. Aí uma mulher mandou uma mensagem para mim e disse: ontem era o meu aniversário de 30 anos. 30 anos é uma idade importante, não é? Aí eu disse: é. Ela disse: eu não ia para esse evento. Eu não tinha, ela escreveu, a mínima intenção de ir. Mas eu fui. Porque meu marido ia aplicar a prova lá. E eu disse: eu vou e fico te esperando quando tu terminar a prova. Aí a gente sai para jantar e comemorar meu aniversário. Quando o evento começou, meu marido mandou uma mensagem: acabou, vamos? Eu estava sozinha naquele lugar. Não conhecia ninguém. Mas eu senti um negócio dizendo: fica, não vai. E eu disse a ele: me espera. E você pregou. E todas as palavras que você disse era a minha história de vida. Mas você acredita que mesmo ouvindo, eu ainda achei: não pode ser para mim. Quem sou eu? Na fila do pão? Ela não disse isso, né? Eu que estou traduzindo, de Omarês. Aí ela disse que naquele momento eu venho, chego perto dela e começo a liberar algo no ventre dela. E ela disse que naquela hora eu falei coisas que ela tinha dito para ela: estou fazendo 30 anos, mas eu não sou ninguém. Eu não tenho valor, nem tenho propósito. E ela disse que quando eu toquei ela no ventre, eu liberei que ela tinha valor, que ela tinha um propósito e que ela era especial. Vocês entendem que ela não está ouvindo uma mulher, ela está ouvindo o próprio Deus? E aí chega testemunho de uma viúva que tinha desistido de viver e se agarra com a filha chorando e diz: a partir dali minha vida agora é outra. Eu vou viver e vou realizar o propósito da minha existência. E ela começa a me mandar muitos testemunhos, eu nem ouvi todos. E você fica lendo esses testemunhos dizendo: meu Deus. Teve uma irmã que disse: olha, eu fiz um aterro aqui em Patos, que só para aterrar, eu não entendi se foi o aterro ou o terreno, era 5 milhões de reais. Ela ia construir alguma coisa com o marido, eles vivem muito bem. Ela disse: Deus me disse, convertida, tinha acabado de se converter, pouco tempo de convertida. Ela disse: Deus me disse, não, agora é para me servir com esse terreno. Aí ela foi fazer Moriá. Quando chega no Moriá, a pastora Débora vem ministrar sobre ela e alguma coisa acontece que Deus diz que aquele lugar, daquele terreno, vai ser construído um lugar onde vão passar ministérios e vai levar cura e libertação para vidas. Aí durante a pregação eu tinha dito: Deus colocou um sonho no seu coração e em 1 ano você vai testemunhar e a gente vai ouvir os testemunhos de que vai realizar esse sonho. E Patos vai ser um lugar onde vai liberar e vai acontecer cura e libertação de vidas. Aí ela vem me dar o testemunho. E ela diz: e quem sabe vocês não virão para esse lugar para ministrar cura e libertação. Meu Deus. Sabe por que eu estou dando esses testemunhos, irmãos? Porque os testemunhos, eles surgem quando nós decidimos nos movimentar e avançar. Escute, quando nós decidimos nos movimentar e avançar, nós veremos e os testemunhos retificarão o que estamos vendo. Quando você decidir sair desse lugar, de esperar um pouco mais, de receber um pouco mais, quando você decidir avançar, o Senhor fará o que você pensou que era impossível e os testemunhos virão. Ontem eu recebi um testemunho de uma pessoa no nosso meio. E agora eu quero falar para não falar só de mim. Essa pessoa chegou esse ano na Zoe. Era de uma igreja que não tinha nada a ver com a Zoe. Fez uma escola de intercessão. Pouquíssimo tempo. Nem fez a escola completa, que eu disse a Nelly para parar, porque eu ia dar algumas coisas no treinamento aqui da batalha, de combatentes. Essa pessoa está começando a aprender. Aí ela me dá um testemunho dizendo: pastora, aconteceu um negócio tão estranho.
Eu estava no Instagram, eu publiquei um negócio, acho que foi de um remédio que ela tomou, de uma comida que fez, não lembro mais, alguma coisa assim, bem nada a ver. E uma pessoa lá da minha cidade veio falar comigo. E sabe o que essa irmã fez? Coloca, por favor, a imagem do print que ela me mandou. Ela saiu do lugar de comodismo. Ela mandou o print do WhatsApp. Isso foi o que ela mandou para a pessoa. Ela já começou a ensinar a pessoa o protocolo para a pessoa pedir perdão. E ela já começou a dizer, olha, tem o arrependimento, depois tem a confissão, depois tem um pedido de perdão, depois tem a apropriação do perdão, depois tem um cancelamento de maldições, depois tem um exercício de autoridade sobre os espíritos malignos, e ela começa a ensinar a outra pessoa. Ela vai lá, Felipe, chamando Natanael, André, indo atrás de Pedro. E ela indo lá dizer, vou te ensinar, não fica nesse lugar não. Olha, eu vou te ensinar como é. Faz a confissão, se arrepende, quebra, pá, tchum. E diz, pastor, eu tenho que mandar o livro para ela, é para Porto Velho, como é que eu mando? Mas esse livro não pode ficar com a gente, pastor, eu tenho que mandar, porque agora ela vai começar, ela vai ver isso na vida dela. E eu fiquei lendo e dizendo, meu Deus, ela é das mais novas que chegaram na Zoe. E ela já está avançando. Sem ninguém ter mandado. Não teve que receber um cargo, não teve que receber um título, não teve que eu dizer faça algo. Ela simplesmente decidiu caminhar e prosseguir. Meu Deus! E eu pergunto, quantos estão aqui há quantos anos esperando o quê, meu irmão, minha irmã? Esperando saber um pouco mais. Quantos cultos você já foi? A quantos cultos? Quantas pregações ouvidas? Você está esperando o quê? Para avançar. Me perdoe. Não me dê justificativa de cargo. Não é cargo que vai te fazer avançar. Cargo vai aumentar as responsabilidades. Se você não é fiel, com poucas responsabilidades, como será com muitas? Jesus, ele envia os discípulos. Em Lucas 8, nos versos 1 e 2, Jesus está passando pelas cidades, povoados. A revista corrigida diz que ele estava andando de cidade em cidade. Ele está proclamando as boas novas do reino. Os 12 estavam com ele. Mas sabe quem já estava com ele? Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Ele, os discípulos escolhidos e agora aqueles que receberam cura. Eles não ficaram parados. Jesus está andando pelas cidades e essa galera está indo com ele. Essa galera não está parada. Essa galera está dizendo, eu estou junto. Eu também vou avançar. Quem aqui já recebeu cura? Quem aqui já passou pela clínica e recebeu cura interior? Quem aqui já foi liberto? Quem aqui já viu maldições sendo quebradas na sua vida? Quem aqui já recebeu o ensino? Jesus caminhava, e quem caminhava com ele não eram só os 12, eram aqueles que haviam recebido algo dele. Você recebeu algo de Jesus? Tem alguém aqui que recebeu alguma coisa de Jesus na sua vida? Levante sua mão para eu lhe ver. Você recebeu salvação? Era o que de mais poderoso você poderia receber. Aí eu pergunto, e você parou por quê? Eu ia cantar uma música, eu já disse, meu Deus, de quem será essa música? Difícil, amor. Mas me liguei nas paradas. Entendedores entenderão. Mas eu acho que, né? Parou por quê? Por que parou? Não tem problema, né? Por que parou, meu irmão? Por que parou, minha irmã? Quando a gente viu Jesus encontrando os discípulos, Jesus caminhou com eles, porque eles precisavam estar em movimento, avançando. E lá em Marcos 3, do verso 13 a 15, diz que Jesus subiu o monte,
Jesus chamou aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Diga, junto dele. Estavam junto dele, porque Jesus é tudo. Se a gente se afastar dele, a gente se perde. Ele é a fonte, ele é a força, ele é tudo. Estava juntinho dele. Mas ele escolhe 12 que serão apóstolos. E tem um propósito na escolha. Para que estivesse com ele. A gente tem que estar com ele, sim ou não? Mas ele continua. E os enviasse a pregar. Jesus não fez o que fez com você apenas para você estar com ele. Recebendo dele. Se alimentando dele. Sendo fortalecido por ele. Ele te chama para estar com ele. Receber, fortalecer. Para te enviar. Porque você vai precisar caminhar, avançar, prosseguir. E Jesus não parou nos 12. Em Lucas 10, dos versos 1 a 3, depois disso, o Senhor designou 72. Começou com 12. Depois ele manda 72. E o texto diz que enviou-os 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares onde ele estava prestes a ir. A galera ia andar, meu irmão. A galera ia ter que andar. Era em muitas cidades. E o texto continua e diz, e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão! Vão! Andem! Se movimentem! Saiam da cadeira! Saiam da zona de conforto! Saiam do lugar de receber! Vão! Eu os estou enviando! Jesus não se deu para você apenas receber. Jesus se deu para você receber e agora você começar a dar. Se eu dissesse aqui, Jesus se deu para te abençoar, para você prosperar, para você trocar seu carro, trocar sua casa e ficar rico e viajar para a Europa, mas era tanto glória a Deus e aleluia. Ali fora ia estar cheio de cadeira que não cabia ninguém para entrar. Mas eu estou dizendo para vocês que Jesus está dizendo, eu os estou enviando. E eu escuto um amém, outro meio amém, e outro mais ou menos, ai, 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 estou com medo. Jesus continua e diz, curem os doentes. O reino de Deus está próximo de vocês. Se você aprender o evangelho, você vai ver que é você que é chamado como agente do reino de Jesus. É você que o mundo está esperando para ver manifesto o reino dele. Jesus diz, curem. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Tem outra versão que diz, quem ouvir vocês estará ouvindo a mim. Você tem noção de que Jesus está contando conosco para que a gente vá? Porque quem nos ouvir, quem receber do nosso toque, quem estiver com a gente, vai estar encontrando um representante dele purinho na terra. Você entende o que é isso? É que quem está lá fora não vai ver Jesus no governador, no prefeito, nos vereadores, a menos que sejam representantes de Jesus. Quem está lá fora não vai ver Jesus no empresário, no dono da padaria, a menos que sejam homens e mulheres que entenderam que foram enviados por Jesus. Há um mundo esperando para ouvir Jesus quando você abre a sua boca. Há um mundo esperando para sentir o toque de Jesus quando você estende a sua mão. Há um mundo esperando para ser curado e liberto por Jesus, porque você estará ministrando cura e libertação.
Há um mundo esperando por salvação, por vida plena, revelada através da sua própria vida. Porque quando você chegar, Jesus estará chegando em e se revelará através de você. Meu Deus! Avancem! Avancem! Nós vamos manifestar o reino quando avançarmos. E outros serão transformados e manifestarão também. Lucas 10, no verso 17, os 72 já voltaram. Olha o que o texto diz, gente. Eles voltaram alegres. Sabe como é que a gente voltou de Patos? A gente riu por 3 horas sem cessar dentro do carro. Estou mentindo, catarrentas? As hashtags entendedoras entenderão. A gente riu por 3 horas. Depois de dirigir 1 hora rindo. Minha gente, a gente está rindo há 1 hora sem parar. Não era normal. Daqui a pouco 2 horas sem parar. 3 horas sem parar. Ela disse, eu vou desmaiar, eu vou dormir aqui. Eu não tenho mais força. Que alegria era aquela. A gente não tinha recebido oferta, não sabia nem o que tinha vendido de livro. Guerreou lá com os capetinhos, não tinha um testemunho chegado. Que alegria era aquela? Sabe qual é essa alegria? É dos que decidem avançar, seguindo o Mestre. Ah, eles não permanecerão da mesma forma. Ah, gente, eu encerro com um trecho de um chamado de Jesus, tão lido por nós. Quando Mateus 28, Jesus diz, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão. Diga para o seu vizinho, vá. Diga para ele, ande. Diga para ele, caminhe. Avance. Progrida. Vão. Aí Jesus dá a promessa das promessas, eu estarei com vocês. É no meio do forró, é fora do forró, é em Patos, é em BH, é no mundo, as nações da terra. Vão que eu estarei com vocês. Quando vocês voltarão cheios de alegria. Que nós sejamos aqueles que virarão o mundo de cabeça para baixo. Eu encerro com Atos 17, 5 e 6. Os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados com a multidão, começaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, porque queriam trazer eles para a multidão, mas não acharam eles. O que é que eles fizeram? Arrastaram Jason, seus irmãos, colocaram diante dos oficiais da cidade e gritaram, esses homens são eles que têm causado alvoroço por todo o mundo. Tem uma outra tradução que diz, são eles que têm transtornado o mundo. E tem outra versão que diz, são eles que têm virado o mundo de cabeça para baixo. Agora eles chegaram aqui. Sabe por que eles chegaram lá? Porque eles não ficaram. Eles só chegaram porque eles avançaram. Eles avançaram. Amados, vamos avançar. Eu creio na palavra liberada, palavra rema. É tempo de avançar. Adolescentes, vocês precisam avançar. Tem que sair do universo de Elisa e Letícia. Tem que sair desse universo. Vocês precisam avançar. Jovens, vocês precisam avançar. Essas cadeiras estão vazias, está faltando jovem aqui. Vocês precisam avançar. Quando o André conheceu, o André foi correndo falar para o irmão Pedro.
Quando o Filipe conheceu, o Filipe foi correndo falar para Natanael. Não é mais tempo de você reter para você, jovem. Olha a tua rede social. Não tem um aqui que não tenha menos de 500 amigos na rede social. Avança para eles. Fala de Jesus. Faz um convite para vir aqui. Sabe essa pessoa que eu dei o testemunho? Tem uma irmã que está aqui, que ela no Instagram começou a falar não sei o que com a irmã e disse, mulher, vai lá na minha igreja. Vai lá assistir um culto, tu vai ver se Deus não vai te falar. E a mulher veio e teve uma ministração poderosa na vida dela. Eu acho que é essa, não sei, que estava pensando em suicídio. Foi tu ou foi outra? Pensando em suicídio. E a mulher já recebeu ministração, já foi impactada pela glória de Deus. Não é para vir ficar aqui sendo membro, mas para saber que o Deus a quem servimos está se revelando através das nossas vidas. Sabe o que uma mulher lá de Patos disse num dos testemunhos? Para a glória de Deus. Ela disse, Edmara, hoje foi uma noite marcante na minha vida, como eu nunca imaginei. Mas eu quero dizer que não foi só comigo. O meu marido, que estava lá na organização do evento, recebeu, foi curado de traumas que ele tinha, que ele nem sabia que estavam lá. E ele disse, tu está vendo que aquilo que a gente vê nas cidades lá longe, achando que só acontece lá, Deus trouxe aqui em Patos para a gente ver que acontece aqui também. E quem é que estava lá? Não era o diante do trono, era o Ministério Zoe de Louvor e Adoração. Que já bebeu do diante do trono e agora estava dando. Não era Zenete, era Diomarete. Nelete, sei lá como é que eu vou dizer. É Zenele. Sabe por quê? Porque o que a gente recebe, Jesus está nos enviando para dar.